Muito bom dia. A paz do Senhor, irmãos. A igreja está animada hoje, está bonita, cheia. Deus abençoe muito vocês. O título dessa mensagem que eu vou pregar hoje é maturidade espiritual. Maturidade, eu já tenho maturidade de idade, mas estou buscando no Senhor a minha maturidade espiritual. Nem sempre coincide com a mesma idade cronológica. A igreja primitiva, irmãos, ela tinha uma tarefa principal. Quando ela nasceu, a igreja primitiva, ela tinha a tarefa de espalhar o evangelho para todas as nações. E esse comissionamento do Senhor continua existindo para a igreja, de crescer, de espalhar o evangelho. Mas nós temos que discernir, ao longo da história da igreja, nós temos que discernir qual o papel daquela geração. Não contei ainda quantas gerações, eu estou falando de uma geração que pode ser de 70 anos, como eu tenho mais de 70, então pode ser de 100 anos, né? Mas se a gente definir uma geração de 100 anos, quantas gerações já passaram e cada uma delas tinha uma finalidade como igreja? Nós precisamos ter isso em mente, essa análise histórica de toda essa visão histórica da igreja. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo é: qual é o papel principal da igreja do final dos tempos, que é essa igreja que começou em 1948, por exemplo, que é a partir do momento, não de quando eu nasci, mas porque eu sou de 48, mas a partir do momento que a igreja, que o Israel foi fundado a partir de 14 de maio de 48, esse relógio de Deus começou a contar para esta geração que vai ver a volta de Jesus. Então, a função principal dessa igreja é preparar o povo, enquanto você está pregando o evangelho, para a volta de Jesus. É uma coisa muito mais simples disso. E quais as características da igreja primitiva para essa igreja do final dos tempos são semelhantes. Ao longo de todo o tempo que a igreja foi inaugurada, a partir do momento que Jesus subiu e ressuscitou, com todo o poder e ressuscitou e inaugurou a igreja, o espírito do anticristo já começou a atrapalhar a igreja. A palavra de Deus diz isso lá no livro de 1 João, que esse espírito do anticristo, ele começou a atuar na igreja desde o momento que ele percebeu que ele apanhou, que ele tomou uma rasteira, porque quando ele matou Jesus, achando que ia matar Jesus através do demônio que entrou em Judas, por exemplo, ele achou que tinha acabado o assunto. Mas foi exatamente a morte de Jesus que fez com que surgisse a igreja. Então, Satanás ele tem feito ao longo de todas essas gerações que começaram naquela época, tem feito estratégias para destruir a igreja. No início da igreja, esta é a ferramenta pedagógica que Deus usou para espalhar a igreja, para crescer a igreja, não só para ficar presa ali em Jerusalém, no conforto de Jerusalém, foi exatamente o sofrimento. Esta foi a forma didática que Deus tem usado e que usou naquele tempo. E Ele continua usando dessa mesma forma hoje. Então, quando eles nasceram como igreja, eles, ao longo do tempo que Jesus passou ali, como 3 anos ali, ao longo desse tempo, eles não estavam compreendendo bem, sabiam que Jesus era o Cristo, mas eles não estavam compreendendo bem, porque eles estavam vivendo dentro de uma opressão do Império Romano, e eles não estavam entendendo ainda quais das profecias que tinham acontecido antes, em que posição que Jesus estava ali como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles olharam Jesus como um rei, o rei que vinha ali restaurar o império, tirar o Império Romano para voltar a existir Israel como uma nação poderosa. O capítulo 53 do livro de Isaías diz assim, esse trecho foi escrito 700 anos antes de Cristo, antes de existir Cristo, 700 anos. Diz assim no versículo 4 do Isaías 53, certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E olha o final desse versículo aqui: o castigo que nos traz a paz sobre ele, estava sobre ele. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, eu não sei você, mas a primeira vez que li esse trecho e compreendi isso no meu espírito, me deu um constrangimento muito grande. Hoje nós cantamos alguns hinos aqui que remete a esse constrangimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha aqui, paz é uma ausência completa de conflito. E Jesus fez isso por mim, pelos meus pecados. Ele suportou esse castigo todo que aconteceu ali, que era destinado para mim, que era destinado para nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essas duas passagens, elas são muito poderosas. Quando você lê isso aqui e você está com uma enfermidade, você introjeta isso, ou você está, ou alguém que você ama muito, tem uma enfermidade que tem um decreto médico de que você volta a entender essa palavra de uma forma diferente. E como vocês sabem, nós estamos passando por esse processo. E Deus começou a falar muito comigo nisso, porque Ele não nos dá nenhuma aprovação que não seja acima das nossas forças. Isso é uma promessa de Deus. Então, tem gente que aguenta coisas que eu, como pastor, olho e falo assim, como é que ele está aguentando isso? Mas tem gente que não aguenta. Então, tem certas coisas que eu suporto mais que vocês, e tem certas coisas que vocês suportam coisas muito mais do que eu não conseguiria suportar. Então, o que me dá segurança de que Deus está no controle completo é de que a palavra de Deus, que não mente, ela me promete que Ele não nos dá nenhuma aprovação que seja acima das nossas forças. E aí Deus começou a me mostrar que uma das formas que Satanás fez para destruir a igreja, ao longo de toda a história, como eu falei, no início a igreja era sofredora. No meio desse tempo, até chegar nessa geração, que é a igreja que vai ver a volta de Jesus, Satanás teve estratégias diferentes para destruir a igreja. Se você observar, teve um período neotestamentário entre os dois testamentos, de 400 anos, que parece que Deus ficou ausente da terra. A igreja foi sofrendo, foi sendo transformada a partir de Constantino, que era o imperador romano que oficializou o cristianismo. A partir dali, todo mundo ficou aliviado. E quando aliviou, entrou o pecado de uma forma tremenda na história da igreja. A história da igreja tem coisas que você não acredita. A Inquisição, por exemplo, que passou quase 200 anos ali ceifando vidas em nome de Jesus, as cruzadas e muitas outras coisas. Mas qual é a perspectiva da visão da igreja para esse final dos tempos? Eu chamei isso de ufanista. Ufanismo ela tem origem numa palavra espanhola que é ufano, que quer dizer orgulhoso, vaidoso e satisfeito, entre outras coisas, significado. Mas esse que eu quero explorar. O ufanismo é um orgulho, é uma vaidade, é uma coisa que você está muito satisfeito. Eu confesso a vocês que na minha alma hoje, vendo tudo isso que nós vimos até agora aqui, eu louvei muito a Deus por isso. Isso não é um ufanismo, mas é gratidão. Mas eu alerto, irmãos, que eu tenho visto isso como uma sutileza, um ataque satânico muito sutil. Quando você se acomoda e se conforta com toda essa bênção que Deus está nos dando, porque isso tudo é bênção. E eu começo a olhar, por exemplo, a igreja sofredora que já existe nesse final dos tempos. Nós não conhecemos essa igreja sofredora.
muito tangencialmente a gente fala um pouco dessa igreja, porque a gente ajuda, como igreja, nós ajudamos muitos missionários que estão vivendo junto a uma igreja sofredora. Eu morei no Iraque e eu me lembro de um episódio. Eu tinha um motorista que era egípcio, falava só árabe, não falava inglês, eu me comunicava a ele com mímica, igual o índio fala com aquele que não sabe falar. Mas eu tinha muita vontade de falar de Jesus para ele, e ele era um homem que eu sabia que ele gostava muito de mim, porque ele me dava presente, eu dava presente para ele, e eu não sabia como falar de Jesus para ele. E um dia eu falei com um pastor que nós tínhamos levado lá para a obra, que tinha aprendido a falar fluentemente árabe. Em 1 ano ele ficou lá e aprendeu árabe, e eu pedi para ele comprar uma Bíblia ou um Novo Testamento em árabe. Eu vou contar mais rapidamente isso para vocês, porque está dentro do contexto. E ele foi para Bagdá e descobriu uma livraria que tinha, na parte de cima, assim, uma Bíblia lá, escrita em árabe. E ele chegou no balcão e tinha uma pessoa sendo atendida lá, e ele falou com o balconista: aquilo ali é uma Bíblia? Falou em árabe com ele. E o cara olhou para ele, bravo, e falou: você não é mal educado? Você não está vendo que eu estou atendendo uma pessoa? Ele pediu desculpa, esperou ele atender, se a pessoa foi embora, ficaram só os dois, e ele perguntou: aquilo é uma Bíblia? Ele falou: por que você quer comprar uma Bíblia? Eu estou falando de um país que é muçulmano. A igreja sofredora tem sido perseguida hoje nas ditaduras comunistas e tem sido perseguida nos países que têm o regime muçulmano. E nós não sabemos ainda o que é isso. Talvez estejamos caminhando nessa direção. A igreja ela está muito confortável está muito ufanista naquilo que está acontecendo. E esse homem virou para ele e falou assim: não, eu sou um pastor evangélico, eu sou um brasileiro, você notou pelo meu sotaque, pela minha maneira de falar, que eu não sou um árabe. Ele falou: você é árabe, você tem cara de árabe. Não, eu não sou, tal. E o sujeito ficou fazendo, até que chegou e fez uma pergunta para ele assim: quando foi que você nasceu de novo? E o pastor não percebeu, porque ele era um crente, não percebeu que essa pergunta não é uma pergunta de um ateu falando com um crente. Nascer de novo é um conceito que nem Nicodemos, com toda a sua sabedoria, entendeu o que Jesus falou. Quando foi que você nasceu de novo? E aí ele começou a dar um testemunho da conversão dele, porque não tinha percebido o alcance daquela pergunta. E ele, depois que ele deu o testemunho, o homem foi lá, fechou a porta da loja e pegou o pastor e levou ele para um porão, e ele viu um salão, talvez desse tamanho, pelo que ele me descreveu, enorme, cheio de Bíblia. Ele era um crente enrustido, que tinha apanhado e preso 3 vezes. E um dia ele falou para Deus assim: Senhor, como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou saber se chega um crente aqui? Porque a polícia dos muçulmanos chegava lá e falava assim: olha, você tem Bíblia aí? Tenho sim, você é crente? Aí, pum, apanhava e ia preso. Até que um dia ele perguntou para Deus: como é que eu faço com isso? Deus falou assim: pergunta para ele isso, vou te dar uma senha. E ele, primeiro que chegou lá um dia: quando foi que você nasceu de novo? Ele falou assim: como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho 40 e poucos anos. Tal. Aí ele percebeu que não era um crente, não tinha entendido isso, assim como Nicodemos não entendeu. Então Deus vai fazendo esse tipo de coisa, e nós muitas vezes perdemos essa perspectiva ufanista que nós somos. Esse ufanismo enfraqueceu a igreja, porque a igreja deixou de andar no sobrenatural. Esses milagres pequenos que salvou a vida daquele homem, Deus precisava dele para distribuir aqueles milhares de Bíblias que tinha. O livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim, Jesus dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz é a ausência de conflito. No mundo, e essa palavra mundo é cosmo, então não é esse mundo que nós estamos vivendo, mas é o sistema que organiza e que trata desse mundo, esse sistema que foi transferido para Satanás quando o homem pecou. Ele tinha
ele tinha o poder de administrar esse mundo. O sistema que existia naquele momento era um sistema que era teocrático. Todos os dias, na viração do dia, Deus aparecia para Adão e conversava com ele, e ele perguntava como é que estão as coisas e tal. Esse relacionamento acabou e ele transferiu completamente para Satanás. Então, quando Jesus usa essa palavra aqui, no mundo é o sistema que estava organizado, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu tive lá, uma das vezes que eu tive em Israel, eu perguntei nós fomos num lugar que tinha uma máquina, uma prensa assim, que prensava azeitona. E eu perguntei, como é que chama isso aqui? Ele falou, em grego chama tlipsis. E tlipsis é exatamente a palavra que foi usada aqui para a tradução de aflições. Então, quando você passa por aflições, você está sendo esmagado por Deus. Jesus quis mostrar isso para mim e para você. A igreja ufanista, ela não passa por aflições. Ela pensa que não passa, mas todas as vezes que você estiver no mundo, você vai ser e vai passar por aflições. Mas ele termina, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus promete isso, irmãos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quais coisas? Ele começa dizendo, essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas? Ele estava ali respondendo uma pergunta para os discípulos, e olha o que ele contou. Vocês vão lá ler depois do versículo 1 para frente. Em outras palavras, ele disse assim, vocês vão ser expulsos das sinagogas. Porque isso aconteceu logo depois que ele foi embora. Vocês vão ser expulsos. Todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Paulo começou a matar os cristãos até que Deus mandou Jesus ali aparecer para ele e ele passou a ser um pregador do evangelho e ser perseguido como ele perseguia. Depois ele diz assim, eu vou para o Pai, naqueles trechos que ele falou dessas coisas, eu vou para o Pai, ou seja, criou um sentimento de orfandade no meio deles, porque Jesus já não estava ali fazendo os milagres. E eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Essas má notícias que aconteceram, todas essas profecias se cumpriram logo em seguida. Mas apesar disso, Jesus falou e prometeu paz para eles. Esse ambiente, portanto, que eles ficaram órfãos, se sentindo órfãos, lembra do caminho de Emaús? Eles se sentiram sem poder, mas logo em seguida, depois que foi derramado o Espírito Santo de Deus e foi inaugurada a igreja como é hoje, eu e você temos hoje em nós o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito de ontem, de hoje e será eternamente. Então, aquilo que aconteceu na igreja primitiva deve e pode acontecer agora, irmãos. Depende de mim e de você entender dessa forma como é que você encara uma aflição que você está passando hoje. Seja ela por uma doença decretada por Satanás, ou seja ela por um problema de dinheiro, ou seja ela por um problema de relacionamento. Como é que você encara isso? Com a mesma maneira que eles estavam lá vivendo naquela época. E como é que era isso? Capítulo 5, versículo 12 de Atos diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Como é que nós estamos acostumando reunir aonde? Podemos chamar isso aqui de pórtico do Salomão, porque nós nos reunimos aqui quarta-feira, reunimos domingo 3 vezes por horários diferentes, reunimos durante a semana nas células, então nós estamos fazendo a mesma coisa que acontecia naquele jeito, naquele momento. Muitos sinais e prodígios eram feitos no meio do povo. No versículo 16 ainda do capítulo 5 de Atos, diz assim, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos, vou repetir, e todos eram curados. Eu vou, no final desse culto hoje, em cima desta palavra, porque Deus é fiel, eu vou chamar cada um que estiver enfermo aqui e nós vamos saber que todos serão curados.
E por que eu posso ousar fazer isso? Porque o mesmo Espírito que habitava lá naquela igreja habita hoje, irmãos. Esse era o ambiente que a igreja vivia. Para eles, essa estrutura sobrenatural, esse comportamento sobrenatural, esse dia a dia era normal para eles. Então eu tenho perguntado para Deus, como pastor agora, como um líder de uma igreja que para nós ela é considerada pequena, mas lá para a Europa, lá para muitos países que nem têm o evangelho mesmo, é uma igreja muito grande. Eu me lembro um dia que um pastor finlandês foi almoçar em casa, o pastor Jonathan levou ele lá para me conhecer, e nós almoçando lá, e ele falou assim, eu tenho a maior igreja da Finlândia é da minha terra, lá em Helsinki, sou eu o pastor da maior igreja. Ah, poxa, que bênção! Quantos membros tem a sua igreja? Já tem 350 membros. Então, ele olhava as igrejas aqui, ele começou a assustar com isso. Irmãos, Jesus falou assim para nós, e eu pergunto, então, eu quero fazer essa pergunta. O que é que mudou? Deus mudou? Deus não muda. Ele é imutável. O Espírito Santo de Deus que habita em mim é o mesmo que habita na Jezebel. Fazia tempo que eu não te via, estava com saudade de você, das suas viagens. É o mesmo Espírito, irmãos. Então, o que é que mudou? Foi Deus? Não, fomos nós. Nós é que fomos relativizando através dessa sutileza satânica, desse ufanismo que a igreja tem. É muito gostoso você ver uma igreja crescer pela estrutura dela. Mas vai perguntar para um membro que está lá naquele ufanismo se ele está achando que ele tem absoluta certeza que ele vai para o céu. Muitas pessoas que eu tenho conhecido que frequentam igreja confortável como essa nossa, não têm absoluta certeza que se Jesus vier hoje buscar a igreja, vai para o céu. Jesus falou lá no capítulo 14, versículo 16 de João, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui, esse Consolador, nós sabemos que foi traduzido como Consolador, a palavra Consolador, que em grego é Parácletos. Ele chamou de Consolador o Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu dar para cada um de nós quando você recebe Jesus como Senhor Salvador. Então, eu e você temos um Parácletos dentro de nós, que está fazendo as mesmas coisas que fazia na igreja primitiva. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, filhinhos, João escrevendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa palavra que foi traduzida como advogado, se referindo a Jesus, é a mesma palavra que foi traduzida como consolador, Paráclitos. Portanto, o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo advogado e consolador, está dentro de mim e de você e está intercedendo junto ao Pai. Você às vezes ora errado, mas Deus corrige a sua oração. A palavra nos garante isso. Portanto, eu posso, então, em cima desses dois versículos, dizer para mim e para você, que os milagres valem para hoje. Se você e eu estamos precisando de hoje de um milagre, Ele está aqui informando profeticamente para mim e para você, eu vou fazer um milagre hoje. Você crê nisso, irmãos? Atos do Apóstolo, no capítulo 5, versículo 40, dizia assim, chamando os apóstolos, essa passagem é logo depois daquela que eles pregaram e foram lá falar de Jesus, que Jesus era aquele... A primeira pregação de Pedro foi engraçado. Ele deu 2 pregações que qualquer um de nós, talvez na igreja contemporânea, ia embora. Ele chegou e falou assim, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Vocês mataram Jesus. Foi isso que ele falou. Vocês mataram Jesus. Esse é o Filho de Deus que ressuscitou e eu estou falando dele, do poder dele. Ele me deu esse poder aqui.
Sabe quantas pessoas se converteram ali naquele momento? 3.000 pessoas de uma lapada. Na segunda ele fez a mesma pregação, mais 5. Se essa pregação hoje falasse assim, eu chegasse e falasse assim, vocês mataram Jesus, talvez metade da igreja fosse embora, não na nossa, mas as outras. Amém? Depois disso, eles foram presos, que estavam pregando, eles foram presos. E aí teve uma discussão grande e um tal de Gamaliel, que era um homem sábio, que foi o professor de Paulo, que era um fariseu, falou assim, gente, já aconteceu algum tempo atrás, alguém que começou um movimento e ele não deu certo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eles continuarem pregando desse Jesus aí, e se isso aí, porque isso aí a gente corre um risco de estar indo lutando contra Deus, e se ele for o Cristo mesmo, se ele for o Messias que estava prometido, porque nós vimos ele fazer coisas incríveis e maravilhosas, então, se isso aí for verdade, nós vamos estar sendo pegos lutando contra Deus. Deixa eles ir embora. Então, eles concordaram, e aí o que aconteceu? Soltaram eles, mas olha o que aconteceu no versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então, eu vou fazer o seguinte, tá bom, Gamaliel, você tem razão, mas vou dar uma coça nele aqui, guasca neles. E soltaram e falaram, está proibido, eu vou cortar a sua mídia social, você não fala mais de Jesus. Foi isso que eles falaram. E eles se retiraram do sinédrio e regozijando-se. A palavra regozijar é alegria, é muita alegria. Regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nem deram bola para aquela... O próprio Pedro falou, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu vou continuar pregando. Você quer cortar a mídia? Eu falo. Você quer me bater? Pode bater. Você quer me prender? Pode. Mas eu vou continuar. E foi assim que a igreja cresceu. Foi assim que a igreja cresceu. Nós, dentro dessa perspectiva que eu estou colocando aqui, que talvez muitos de nós não tenham parado para pensar nisso. Nós estamos vivendo numa liberdade, irmãos, que eu não sei por quanto tempo, porque nós estamos chegando no final dos tempos. Já existe igreja sofredora no mundo, que nós não estamos percebendo, não é do nosso dia a dia. O ambiente que eu e você vivemos é um ambiente livre para você falar de Jesus. Mas isso pode ser que acabe daqui a pouco, e nós precisamos, então, como igreja do final dos tempos, preparar a nós todos para a volta de Jesus. E como é que é a forma didática que Deus usou na igreja primitiva, usou ao longo de todas as gerações no desenvolvimento da igreja e continua usando até hoje? É o sofrimento. Quando eu e você olhamos para esse sofrimento com essa perspectiva, você consegue passar, e mais do que passar, você consegue dar um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, essa mensagem aqui, ela parece ser uma mensagem negativa, mas eu quero te dar essa informação. Importa que nós sejamos coparticipantes de Cristo, do sofrimento de Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E Paulo fala, e a gente precisa então aprender a julgar as coisas que estão acontecendo. Não somente no mundo todo, que você está olhando hoje, parece que o mundo todo tem uma ordem, parece não, tem mesmo, uma ordem demoníaca que está virando a cabeça de todo mundo para um lado. Isso aqui é a minha esquerda, né? Então, ele está virando para um lado. O máximo que eu posso falar é isso. Nós precisamos julgar constantemente o que eu e você estamos vendo nesse mundo todo e o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. O que é que Deus está querendo me ensinar? Eu já aprendi isso, já falei várias vezes isso. Eu não pergunto mais para Deus por quê. Por que está acontecendo isso na minha vida agora? Eu pergunto para quê? Porque o para quê é que faz com que você compreenda que Ele está usando eu e você para passar por alguma situação, para não somente aumentar a minha fé,
ser promovido na minha fé, na estatura do varão perfeito, que é onde ele tem que me levar, assim também como testemunho vivo, porque é fácil você estar lá em cima, como líder de uma igreja, mas também não querer passar por nada. Eu gostei os versículos que a Flávia falou aqui hoje, e eu não combinei nada com ela, foram exatamente o que nós estamos falando aqui. Irmãos, eu estou assustado com o ataque que Satanás está dando no meio pastoral. Todas as famílias pastorais estão sendo atacadas. Eu não quero nem dar para vocês isso aí, porque é vender um ufanismo, ao contrário. E eu tenho assustado como líder, como pastor, as pessoas que eu tenho atendido que estão sendo atacadas. Por quê? Porque nós estamos sendo promovidos para que Deus venha preparar essa igreja para ir para a volta de Jesus. Então nós precisamos aprender a julgar isso. Romanos 12:2, você conhece essa passagem de cor? E não vos conformeis com esse século. Essa palavra século é geração, é cultura. Mas transformai-vos, metamorfose, a palavra original, metamorfose, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Experimentar também no original é julgar valioso. Não é uma coisa, vou experimentar um pão. Não, é uma coisa que você vai experimentar como valioso demais. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Eva comeu daquele fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, ela era boa e agradável, mas ela não era perfeita, não era a vontade de Deus. Esse trecho que Paulo escreveu aqui, ele é sempre atual. Em qualquer uma dessas gerações da igreja, o crente não deveria e não poderia se amoldar àquela século, àquela cultura, àquela geração. Então, o crente ele tem que estar sempre fazendo uma autoavaliação. Será que eu sou um ET, um extraterrestre? Ou eu tenho o meu coração habitando nas coisas desse sistema, desse cosmos? Jesus avisou e falou, agora voltando lá naquela passagem, você vai compreender com essa perspectiva que eu estou colocando. No mundo tereis aflições. Então, nesse sistema, você não acha que dá para fazer um acordo, não, irmãos. O crente tem tentado se adaptar a esse sistema. Não é possível. A palavra de Deus diz isso. Você tem que ficar não conforme, não com a mesma forma. Você tem que transformar a sua mente, independente do que está acontecendo. Então, hoje nós estamos confortáveis numa igreja livre como esta, mas eu tenho um irmão que está ainda vivendo nesse século, que está lá sendo perseguido apenas porque tem uma Bíblia. Apenas porque tem uma Bíblia. 1 Pedro 4:12 diz assim: amados, não estranheis, não fica preocupado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha que Pedro está falando aqui. Pelo contrário. Então, você não, além de não estranhar, presta atenção. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Essa perspectiva da igreja primitiva continuou em todas as outras gerações e continua na nossa. E por que nós tivemos essa lavagem cerebral de aprendizado ao longo de todo esse tempo, desde que eu nasci, desde que você nasceu? Você tem sido bombardeado com frases que não são bíblicas, irmãos. Vem para Jesus que todos os seus problemas acabam. Eu não queria, eu não vou botar nome nisso, mas quando eu me converti, eu frequentei muito a DONEP, que é uma bênção, um ministério que leva o evangelho para os homens de negócio do evangelho pleno. Chama ADONEP, é uma sigla que fala sobre o tipo de pregação. Foi criado em 1950 e poucos por um rico homem, um armênio chamado Demos Shakarian, lá na Califórnia. E ele tinha muita dificuldade de falar de Jesus para os amigos dele, bilionários como ele.
Então, ele criou essa associação. Ele era um homem cheio do Espírito, um homem que cria em todos os dons que estão ali na palavra de Deus. E então, organizou um jantar num hotel 5 estrelas lá em Nova York, em Los Angeles, e ele fundou essa associação. Qual que era a estratégia dele? Ele primeiro, foi o primeiro que inaugurou, deu um testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele, transformou a vida dele. Jesus pegou a minha vida e fez isso, mudou. E ele deu um testemunho, e quando chegou no final, ele não usou nenhuma terminologia, não falou que era pastor, não era pastor. Ele era um empresário rico, que contou da vida dele. E Jesus transformou. Você tem algum problema que você quer? Você quer que eu ore para você? Deus vai curar agora. Aí vieram várias pessoas lá, Deus curou, o Espírito Santo foi derramado de uma forma tremenda. E ele foi crescendo esse movimento mundialmente. Quando eu me converti, logo no primeiro mês me levaram numa reunião e logo depois, 6 meses depois, eu já estava dando testemunho e eu fui em vários desses, em vários eventos desses em que eu dava testemunho, eu era assim, agora sou assado, e Deus fez e transformou minha vida. E quando eu levantava a mão e falava, você quer a oração? Vem aqui, várias pessoas se convertiam. Até que um dia, num determinado lugar, num determinado dia desse, o introdutor daquele capítulo aqui de São Paulo cunhou uma frase. O nosso Deus não é um Deus que promove fracasso. O que é fracasso para um cristão, irmãos? Paulo faz um currículo dele. Naufrágio foram 3 vezes, apanhei várias vezes 39 chibatadas, porque se passasse de 40, o sujeito que batia ia ser castigado. Ele foi falando um currículo dele do homem mais azarado que eu já vi, que tem na Bíblia. Você concorda comigo? Qual que era o rótulo que você poderia dar para o apóstolo Paulo, que é responsável por 2/3 do Novo Testamento? Era um fracassado. Um homem que tudo que punha a mão não dava certo, só apanhava. Mas foi ele que sistematizou todo o evangelho que Jesus Cristo pregou nos 4 evangelhos. E essa frase eu usei num dia que um irmãozinho, empresário, chegou para mim e falou isso. Irmãos, ora por mim, que a minha firma foi à falência, eu estou precisando muito de oração. E eu repeti essa frase. Foi a pior coisa que eu fiz. Irmão, você precisa examinar a sua vida. O que tem de errado na sua vida? Que pecado você está escondendo? Porque o nosso Deus não promove fracasso. Eu me lembro até hoje, o dia que Deus falou comigo, que eu cheguei no meu escritório e estava lacrado a porta de entrada do meu escritório com um texto assim de foi a falência, não pode abrir. Deus me lembrou aquela oração. Porque quando eu falei isso para o homem, eu falei, para aí, não ora por mim não. Porque você vai orar e vai ser uma maldição. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei chocado com aquilo. Só fui compreender isso muito tempo depois, quando eu tive que levantar a minha falência. Foi um decreto único de um juiz lá e pronto, eu fui lá, tive que acertar isso para não ir à falência. Irmãos, muitas vezes Deus permite que eu e você passamos, não porque você seja mau, não porque você tenha feito alguma coisa errada, mas é porque Ele quer te ensinar. Isso na enfermidade é uma coisa, na falta de dinheiro é outra coisa, no relacionamento é outra coisa. São áreas que muitos de nós estamos passando aqui hoje como crente e não se consideram fracassados. Eu quero terminar com um trecho que coincidentemente, ou jesuincidentemente, a Flavinha leu hoje aqui. Tiago 2, capítulo 1, versículo 2. O livro de Tiago é um livro que eu particularmente digo para vocês, até um ano atrás, ou 2 anos atrás, eu não gostava do livro de Tiago. Você não tem alguns livros que você não gosta na Bíblia? Você pode falar, nós estamos em família. Eu não gostava do livro de Tiago, eu achava ele masoquista. Sabe o que é masoquismo? Essa palavra masoquismo vem de um escritor austríaco chamado Leopold von Schacher-Masoch. Esse cara inventou uma teoria doida dizendo que
pela prática para você obter qualquer tipo de prazer, você precisa ter dor, humilhação e sofrimento. Então eu achava Tiago um masoquista. Porque olha só o trecho que ele escreveu aqui. Meus irmãos, está falando para mim e para você. Tende por motivo de toda alegria. Essa palavra no original é superlativo mesmo. Toda alegria. Você tem que vibrar. Com o quê? Passardes por várias provações. Eu falei, meu Deus do céu. Eu parava aqui, eu não ia para frente. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tá bom. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Na tradução original, a melhor tradução não é perfeito, é maduro, porque perfeição remete você a olhar somente Jesus é perfeito. Mas então aqui a tradução talvez melhor seja maduros e íntegros, e em nada deficientes. Então, com essa ótica que eu falei até agora aqui, vamos debulhar essa passagem aqui, porque agora o Espírito Santo de Deus me ensinou que isso não é masoquismo. Isso é a vida cristã. Ô Senhor. Então fala comigo. Jesus falou assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Está se referindo a Satanás. Ponto e vírgula. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida do cristão na terra, ela não é abundante quando você estiver lá. Ela é abundante aqui. A adrenalina de ser cristão, ela é mais forte do que um filme que eu vi quando a minha filha casou com esse moço chamado André e pularam de bungee jump e eu vi o filme, eu quase morri, tive um infarto. Aí ela falou, pai, eu estou aqui. Eles pularam de 300 metros, sei lá quanta distância, de elástico, assim, tchum, e ficaram assim. Eu falei, mas que coisa de louco é essa? Essa adrenalina é a vida do cristão. Quando você pula num abismo, crendo que Jesus vai te segurar, ou aquele elástico que segurou, é a vida do cristão, é a coisa mais lúdica que você pode falar do que é a vida de um cristão, é essa vida. E você não pode ficar com a forma desse mundo, você tem que crer que quando você pular no abismo da fé, Ele vai te sustentar. Então Jesus prometeu uma vida em abundância, não é só uma vida. Vida é contrário da morte, das trevas. Então eu quero voltar nesse trecho aqui, dentro dessa ótica que nós estamos hoje tendo. Nessa frase que está dizendo assim, passardes por várias provações, essa palavra provação, ela tem o sentido de experimento. Sabe aqueles ratinhos que você na escola fazia alguns experimentos com ele? A provação é isso. Na frase, não estou dizendo que Deus nos olha como rato, não. Ao contrário, você tem que entender que Ele está te ensinando a experimentar. Ou experimentar o quê? E essa segunda palavra que ele diz aqui, sabendo que a provação da vossa fé, essa palavra provação, que foi traduzida como provação, no original não é a mesma palavra. Essa é outra palavra que tem o sentido de treinamento. Então, a primeira provação é experimento, a segunda é treinamento. Então, eu poderia reescrever essa frase dizendo assim, tende por motivo de toda alegria, passarde por vários experimentos, sabendo que o treinamento da vossa fé, uma vez confirmado, produz o quê? Perseverança. Ou seja, a provação com o experimento da nossa fé é um treinamento dessa fé. Pegou esse código? É assim que ele fala ali, o meu vizinho? A provação, o experimento da minha fé e da sua fé te faz a treinar ele. Então, você está sendo promovido. É isso que trouxe alegria para eles. Quando eles perceberam que Deus estava permitindo que eles sofressem como coparticipante do sofrimento dele, para que ele fosse promovido. Então, eles se sentiram privilegiados. Você acha que esse é o conceito da igreja ufanista de hoje? Não.
Nós temos muita dificuldade de compreender o sofrimento nesta ótica bíblica, irmãos. Nós não somos daqui, nós somos extraterrestres. E essa igreja Batista Manaim, assim como toda a igreja, todo o corpo de Cristo que está nesse mundo, ele está sendo preparado para ensinar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Olha, tem uma arca sendo construída aí, como Noé aconteceu, há 100 anos, que eu estou aqui na beira de um rio, que não cabe essa arca aqui. Eu morei na beira do Eufrates, aquela arca de 138 metros de comprimento, 12 metros de altura, não caberia, não tem calado para entrar no rio Eufrates, que era um pouquinho maior que o rio Tietê. Imagina você ver um cara construindo uma arca aqui em São Paulo, da beira do rio Tietê, para botar lá dentro daquele... que não vai ornar, né? Lá no interior fala, não orna, né? Ainda com essa... Então... nós estamos falando isso, irmãos, nós estamos vivendo isso, nós estamos precisando. Não, esse negócio, eu creio na tribulação, eu creio no arrebatamento da igreja. Mas isso é muito lá para frente. Essa mensagem, ela vale para mim, que tenho 76 anos, vou fazer agora, dia 11 de setembro, 76 anos, mas ela vale também para aqueles que são jovens, porque a perspectiva de um jovem é viver na eternidade. Quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 20 anos, eu olhava assim, nossa... quando eu tiver 70 anos, eu vou estar muito velho. Um dia eu brinquei para a minha mulher assim, velha é a tua mãe. E eu não, eu já tinha 70. Então, irmãos, essa mensagem ela vale para um jovem de 30 anos, de 20 anos, que tem uma perspectiva de eternidade, para uma pessoa que já está olhando e fala assim, quanto tempo falta para o meu arrebatamento? Eu já falei que não vou morrer. Irmãos, esse negócio é engraçado, essa brincadeira é engraçada, porque mesmo morto como vivo, vão experimentar uma coisa que nunca foi experimentado em nenhuma eternidade, nenhuma antes e não vai acontecer nunca mais. Então, mesmo que eu morresse, eu ia ressuscitar primeiro que vocês que vão estar vivos, e vamos encontrar nos ares. Esse momento, a diferença de uma com outra é um segundo. É um piscar de olho, como diz a palavra. Então, todos nós cristãos, os que morreram ao longo de todas essas gerações, vão ter o mesmo experimento que eu e você vamos ter agora. Mas a única geração que não vai enxergar a morte, não vai passar pela morte, é essa geração que começou em 1948. Então, esse episódio do arrebatamento da igreja, todo mundo vai experimentar, seja os mortos, seja os vivos. Mas o único que vai experimentar sem morrer, sem passar pela morte, é esta geração. É exatamente esse um principal processo que eu e você precisamos fazer como igreja para experimentar essa situação. Se eu perguntar aqui, você gostaria de morrer? Pode ser que alguém que esteja numa situação de doença no hospital, e alguns aqui enfermeiros que tem na nossa igreja, eu tenho às vezes conversado com eles. Pode ser que uma pessoa esteja ali e fale assim, senhor, já me leva logo, já fiz tudo que eu tenho que fazer, porque ele está passando com tanta dor, com tanta coisa, que ele prefere ir embora. Mas se eu perguntar para todos nós que somos sãos, você quer morrer? Não, você quer viver. Você não quer experimentar esse processo de passar pela morte, e aí você fica... Tem gente que tem até medo de morrer. Ele não está pensando na perspectiva de ser promovido, porque quando chega lá já acabou o assunto. Não tem negócio de passar para o purgatório, não tem nada disso, acabou. Ou vai para o inferno ou vai para o céu, acabou. Então, nós vamos experimentar isso, nós temos essa possibilidade. Agora, isso tem um preço, irmãos. Isso tem um preço. Nós estamos sendo preparados para ser promovido. Amém? Então, essa frase que eu quero repetir, tendo motivo de toda alegria o passar por vários experimentos, sabendo que o treinamento da vossa fé, uma vez confirmado, ou seja, eu treinei e eu vou correr, mesmo que eu não ganhe, mas eu estou participando até o final daquela maratona, produz perseverança. E a perseverança faz de nós maduros e íntegros. Essa é a maneira que a igreja primitiva
interpretava o sofrimento como maturidade e como uma promoção para ele ser maduro. Ele se sentia promovido. Então eu poderia terminar dizendo que as aflições que nós estamos passando são sinais de Deus para nos promover à maturidade espiritual. Deus tem nos disponibilizado pelo Espírito Santo o seu poder e a sua graça. Então, quando você soma a sua fé, que está subindo de degrau, e pega a graça de Jesus e o poder dele, você ganha tudo. Portanto, essa pergunta que essa frase, melhor dizendo, que eu aprendi erradamente, Deus não produz, não é promotor de fracasso, ela é completamente diabólica. Porque o diabo ele é sutil muitas vezes nos conceitos. Nós estamos aprendendo coisas diabólicas na igreja, cunhando frases como essa. O que é fracasso para Deus? Eu citei Paulo, mas poderia citar Estevão, que estava lá tomando pedrada, olhando para o céu, vendo que ele estava ali, próximo de chegar ali, e ele falou, ainda perdoa, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele usou e lembrou daquilo que ele ouviu Jesus falar na cruz. Esse tipo de gente se sentia promovido. Nós não temos essa perspectiva, infelizmente, irmãos. Eu digo infelizmente porque nós precisamos começar a ter essa perspectiva, porque aí você passa logo do seu experimento e do seu treinamento e já chega lá no final da estatura do varão perfeito. E eu vou repetir, essa mensagem ela serve para os jovens que ainda estão enxergando a eternidade que ele vai viver, e serve para mim como uma mensagem de esperança. Esperança, ela está fundamentada na fé. A fé é a firme fundamento das coisas que você espera. Então, ela é pular mesmo de bungee jump lá, sabendo que aquele elástico vai te sustentar até... Eu não sei essa experiência e nem quero fazer. Nem quero fazer. Eu faço outras, não fisicamente, mas no meu espírito. Amém? Quero terminar dizendo o seguinte, Jesus disse assim, tem de bom ânimo. Eu venci esse sistema. Eu venci o mundo. Então, na hora que nós vamos tocar agora, tomar a ceia, vou chamar os músicos. Eu quero que você tenha essa perspectiva. Eu vou tomar a ceia com você, irmãos. Se tiver alguém aqui que ainda não é crente mesmo, que não tem absoluta certeza da salvação, eu quero orar com você agora, porque você... Essa ceia, irmãos, ela é o sinal do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus. Quando ele falou que o corpo representa o pão que você vai comer, você faz parte desse corpo de Cristo. Quando ele falou que o sangue dele derramado na cruz é esse vinho, suco de uva que nós vamos tomar, mas que pode ser um vinho, lá eles tomaram um vinho mesmo, lá, vinho de álcool mesmo, não era coisa de suco de uva. Quando esse episódio, esse memorial que nós estamos fazendo aqui agora, é completo para mim e para você. Então, se você ainda não tem essa absoluta certeza da sua salvação, você tem que fazer agora, antes de tomar a ceia, fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu creio que o Senhor é o próprio Deus que morreu por mim, pagou o meu pecado impagável. E nesse momento que você fizer isso, declarar com a sua boca para que toda a região celestial saiba disso, e crer com o seu coração que Ele é Senhor da sua vida, Ele passou a ser o Senhor. Senhor é aquele que manda. A palavra Kyrios, que é Senhor, é o Senhor de escravo. E eu tenho a minha vida hoje, eu sou um escravo do Senhor, mas Ele não me chamou mais de escravo. Além de eu declarar que Ele é meu Senhor como escravo, Ele falou assim, eu sou seu amigo, eu sou mais do que seu amigo, eu sou seu pai, eu sou mais do que seu pai, eu sou seu irmão mais velho. E tudo aquilo que eu tenho como pai e como filho primogênito, eu dei para você. Irmãos, nós perdemos essa perspectiva, que o sofrimento fez com que nós
não olhássemos mais isso e trouxéssemos uma sutileza satânica de falar, não, está tudo bem. A minha alma se alegra muito quando eu canto aqui, quando eu vejo esses maravilhosos músicos, quando eu vejo tudo isso está aqui. Mas isso aqui não importa na região celestial, porque o dia que nós estivermos na eternidade, esse prédio aqui já não é nosso mais. Já não é mais igreja. Na tribulação não vai ter igreja, irmãos. Vai ter uma religião única, de um demônio mandando. Eu não quero passar por isso, nem você. Então o que vale para mim é o que eu vou fazer aqui agora, esse ato. Vou perguntar de novo, se você não tem certeza da salvação, eu quero orar agora, antes de tomar a ceia. Tem alguém aqui que não tenha vergonha? Levanta a mão, eu oro por você aqui, nós vamos orar. Então, todos aqueles que já têm certeza que se Jesus vier hoje, você vai para o céu com ele, pega esse pão, esse pedaço de pão. E quando você comer desse pão, você já está lembrando que eu faço parte desse corpo místico. A palavra místico não tem nada a ver de nova era. O corpo místico significa o seguinte, eu faço parte de um corpo cuja cabeça é Jesus. E, portanto, se eu faço parte do corpo cuja cabeça é Jesus, eu não vou nunca suicidar o meu corpo, você concorda? Porque a cabeça que é Jesus não está querendo isso. Ele tem aumentado a minha e a sua fé através dessas aflições que nós temos passado, cada um de nós. E você está sendo promovido por isso. Mas quando você junta a graça dele, porque nós estamos ainda vivendo na graça e não no juízo, e o poder dele que está disponível dentro de mim e de você, porque você já declarou com a sua boca e creu com o coração que você é salvo em Cristo Jesus, que ele é Senhor da sua vida, você tem todo o poder disponível nessa terra em que você não pertence. Então, quando você comer desse pão, glorifique o Senhor. E na hora que você estiver tomando desse suco, que representa o sangue que ele derramou lá na cruz por mim e por você, pagou o nosso preço. A palavra de Deus diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, que ele cravou a nossa dívida na cruz. Havia uma promissória impagável da minha dívida com Deus, da sua dívida com Deus, impagável. E essa promissória ele cravou lá e falou assim, olha, está paga. Então, quando Satanás vier mostrar essa promissória na sua cara, você fala, isso aí é xerox. Isso não é a verdadeira, está cravada lá. A minha promissória está cravada naquela cruz. Isso aí não é mentira. É um xerox que não vale nada. Ela está paga. Então, quando você tomar esse vinho, lembre disso. Isso é um memorial, irmãos. Vamos cantar esse hino. Depois eu quero chamar vocês aqui que eu quero orar. Dessa canção, só tu és Senhor. Vamos juntos. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável,
Vamos mais uma vez. Digno desta canção, Só tu és, Senhor. cante de todo o seu coração. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Ele é o nome sobre todo nome. Nome é sobre todos, é É o só teu o teu Jesus. Fonte da salvação, Só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Nós somos teu, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quem quer construir uma vida nova em Jesus? Quem quer construir uma vida nova em Jesus? Declare, declare, declare. Vamos juntos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não seremos abalados. Eu vou construir, Senhor. Nós iremos construir. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou. Só a igreja. Pode ser mais alto. É pro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos confiar. Nós vamos confiar, 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 confiar. É o Senhor que te chama. Nós vamos construir o reino dos céus neste lugar. Tu és o nosso fundamento, Pai. Nós vamos Aleluia! Oh, glória! Senta um pouquinho, irmãos. Hoje de manhã eu fiz uma oração para o Senhor antes de vir para cá. Senhor, se o Senhor me deu essa palavra, uma palavra do poder do Senhor, eu quero hoje ver com os meus olhos o cumprimento da sua palavra, que dizia que ele fazia sinais e prodígios e todos eram curados.
Então eu pedi para vocês sentarem, porque eu não quero chamar vocês aqui. Se você tem alguma enfermidade, seja sua ou de alguém. Hoje, a hora que eu dei um pulo aqui, meu joelho fez assim. Eu adiei a minha operação, que eu vou fazer uma prótese parcial no joelho, porque há 12 anos eu tive um problema no menisco. E eu estou adiando isso. Eu estou conseguindo andar menos. Mas Deus falou assim, eu vou te curar hoje também. Sabe, irmãos? Eu vou orar não somente por mim, pela minha cura, mas pela cura da minha esposa, que ficou em casa hoje. E você ora para aqueles que, se você não tem enfermidade, para alguém da sua família, do seu amigo, porque Deus prometeu para mim que vai curar, irmãos. Então fica de pé, para que o Espírito Santo possa olhar vocês, é claro que Ele sabe quem é, para que na região celestial seja envergonhado esse espírito de enfermidade. Irmãos, a enfermidade e a doença são coisas diferentes. A doença é do desgaste natural do ser humano pelo pecado. E esse sistema que nós chamamos de mundo, que Jesus chamou de mundo, é que está controlando esse mundo hoje. É natural a doença. Algumas são mais fortes, outras menos. A enfermidade é colocada também por Satanás, não só pelo desgaste. Mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades e, portanto, não é nossa. Não tome posse da sua doença. Não permita ela continuar aqui. Exercite a sua fé somada à graça de Deus com o poder dEle, que está disponível dentro de nós aqui. Então, eu não tenho nenhum poder para curar nada. Mas assim como João e Pedro, quando entraram no templo e viram aquele homem que era aleijado de nascença, ele falou, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem foi instantaneamente, aprendeu a andar, porque ele nunca andou. Esse poder está disponível na minha mão e na sua hoje. Então, quando eu orar aqui agora, e você que levantou creia que Deus vai fazer um milagre, porque Ele promete ontem, hoje e para sempre. Senhor amado, eu estou aqui na sua presença, junto com todos esses irmãos que estão com algum tipo de enfermidade ou de doença. O Senhor pode curar completamente agora, em nome de Jesus. Satanás, você não tem nenhum poder sobre a nossa vida. Eu te repreendo no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai agora. Se tu mahalabade sheiriba, deixa. Senhor amado, obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta cura. Quero te agradecer pelo testemunho vivo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, assim como aquele cego falou, aumente a minha fé. Senhor, muito obrigado por causa dessas aflições que têm me promovido. Esse experimento dessa aflição que nós estamos passando, Pai, cada um de nós que estamos aqui, está aumentando num treinamento da nossa fé para que nós chegamos à perseverança. E essa perseverança está nos trazendo maturidade e integridade para que sejamos encontrados naquele momento que o Senhor vai nos levar, dentro daquela arca, Pai. Essa arca que nós estamos construindo, assim como Noé fez lá no passado. O Senhor está usando a vida de cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui é uma vida. Uma vida é um testemunho vivo da vida em abundância, independente das aflições e das provações, que são treinamento que o Senhor tem nos dado. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus que habita em nós esteja conosco para sempre, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos na paz. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.